Sejam bem-vindos ao Centro Espiritualista Amor e Luz para mais uma noite divina que a espiritualidade nos permite, né? E que essa casa amorosa que nos acolhe como trabalhador e acolhe cada um de vocês que aqui chegam. Que possam aproveitar na noite de hoje, neste grupo do Conexão Saúde, nessas nossas conversas, nossas reflexões, né? Que aqui ninguém é mestre de nada, nós somos simplesmente trabalhadores e viemos falando de vida, né? De vida vivida, que é o que acontece com cada um de nós, né? E cada vida com as suas dinâmicas, com seus movimentos, com os seus percalços, mas também com as suas alegrias, com as oportunidades, com experiências, com coisas boas, porque é um mundo de dualidade, então a gente alterna, né, entre experiências. E a gente gostaria, no fundo, conversando, assim, falando, que tudo estivesse sempre às mil maravilhas, num fluxo amoroso e sereno, mas nós somos confrontados seguidamente com situações, né, no nosso cotidiano, nós somos confrontados nas nossas famílias, nas nossas vivências, com situações que muitas vezes mexem com a gente, né? Mexem no sentido, nos trazendo muitas vezes crises de ansiedade, doenças que aparecem, doença nos nossos familiares, estados muitas vezes de pânico, de medo. Muitas vezes ficamos até paralisados para tomar algumas decisões, né? E o mundo em si com tantas situações que se chocam entre si, com tantas informações contraditórias e nos deixam muitas vezes inseguros, né? E o propósito do CEAL e do Conexão Saúde, o nosso é o autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento, eu sempre vou falar dele, gente, vocês me perdoem, sabe? Esse autoconhecimento, ele nos traz dentro da vivência e a própria casa e as informações que a gente vai trazendo, essas reflexões, são informaçõezinhas que a gente traz. E essas informações, para que elas servem? Não é só para encher a cachola da gente, para guardar na parte intelectual, ali naquele depositário de memória, né? Eu sei dessa informação, eu tenho essa informação. Mas essa informação só ela vai ser proveitosa para nós a nível de crescimento, de amadurecimento, quando ela se transforma em transformação. Ela deixa de ser uma informação para transformar aquilo que a conclusão que nós chegamos em ação, tá? Porque o que vai modificar, nos tirar de uma ansiedade, ou o tratamento de uma doença, ou um conflito maior, são N situações que nós vivenciamos nas nossas vidas, nos nossos lares e tudo. Então nós precisamos pegar essas informações, ver o que elas têm de verdadeiro, para impulsionar a transformação. Porque quando nós mudamos o hábito, gradativamente o nosso cérebro, ele vai ser do treinado que a gente está escolhendo a partir de agora, determinada forma de viver ou de agir dentro de uma escolha.
porque temos determinados objetivos. É a mesma coisa quando alguém se prepara ou para o vestibular tal, ele estuda, ele transforma aquelas informações que ele pega no livro e transforma em ação no momento da prova, né? Por quê? Porque ele deseja fazer determinado curso para exercer determinada profissão. Assim é nós, no nosso cotidiano, né? E muitas vezes nós ficamos meio paralisados neste movimento e confundimos informação com transformação. A transformação é algo que vem de dentro, através de uma fé raciocinada, através de uma certa lógica, raciocínio está ligado com lógica, da gente compreender que determinados hábitos, determinadas formas de pensarmos ou de agirmos, nos leva para determinada reação. Tá? Então, quando se fala em porão, por exemplo, nós temos que trazer as coisas que estão no nosso porão, parece algo muito assustador, assim, ó. Vou abrir uma caixa preta lá, que eu não sei o que tem lá dentro e tal. Mas, na realidade, este porão, essas coisas que a gente não compreende, basta nós olharmos como nós reagimos frente às coisas, às situações, a forma como nós encaramos tudo, né? Como é que é meu pensamento? Como é que é? Eu estou carregado de mágoas, de ressentimentos, de julgamentos, tá? Porque isso estimula uma energia. Esse seria o nosso porão. E se a gente vai puxando esse fiozinho, a gente vai vendo que tem pequenas coisas em todos nós. Todos nós. Aqui não tem mestre. Aqui tem seres únicos, singulares, porque são únicos, diferentes um do outro, mas vivenciando experiências, umas diferentes da outra. E o legal de tudo isso é que quando nós percebemos que essa limpeza deste porão, neste autoconhecimento que vai se transformando, aí com essa transformação que a gente faz numa consciência mais ampliada, que nos permite daí, por exemplo, o desapego, né? Quando falam de desapego, o que seria o desapego? Esse desapego dentro de uma compreensão maior, né? Porque muitas vezes nós somos apegados a pessoas, a bens, a uma roupa, né? Não quer dizer que a gente tem que se desfazer do bem, que a gente tem que vender a casa, que a gente tem que abandonar as coisas, ou que nós temos que nos afastar das pessoas, eu tenho que me desapegar. Não. É entender que o apego, por exemplo, a coisas materiais, vai me manter ali prisioneira daquele sistema. Mas se eu olho, por exemplo, eu olho para minha casa, eu agradeço porque é um empréstimo, não vou levá-la comigo. Eu sempre brinco na minha família que eu nunca vi nos cortejos, eu venho do interior, e quando morria alguém tinha os cortejos funerários. Era aquela fila de carros, cemitérios sempre eram longe, fora da cidade. Eu nunca vi um caminhão de mudança levando os bens das pessoas. Tá? Então, esse desapego é assim. Eu vou falar de mim, assim. Toda vez que eu viajo para algum lugar, a única coisa que eu sinto falta quando eu não posso levar é o meu travesseiro. E eu levo um pouquinho mais na minha bagagem, porque eu, desde nova, eu sempre tive comigo. E se eu não puder voltar? Então eu fui me desapegando nesse sentido, que eu tenho que reconstruir, eu tenho que refazer, eu tenho que me adaptar numa situação sem ele, mas eu continuo voltando para minha casa, continuo desfrutando desse espaço, esse empréstimo que eu tenho, tá? E a mesma coisa é o apego que nós temos com situações, com pessoas.
Desapegar dela não é se afastar dela, mas entender que os seres são únicos. E seria mais ou menos assim: eu consegui amar esse ser, essa pessoa, este filho. Como diz Khalil Gibran, os filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Você é o arco, eles são a flecha. A gente empunha o arco e traz os filhos para a vida. Agora, onde vai essa flecha, este filho vai? É uma escolha dele. É como a gente ter um pássaro no dedo, amar esse pássaro e perceber que ele é livre e que ele pode partir, que ele pode voltar para casa, para o plano espiritual, que ele pode morar longe, que ele pode decidir que ele quer viver uma outra experiência, uma outra vida. O desapego é entender que o meu amor por ele não vai modificar, mas que eu não o aprisiono como um passarinho de gaiola, né? A mesma coisa é o perdão. O que seria o perdão, né? Jesus falou lá: se reconcilia com o teu inimigo enquanto está a caminho. Já falei isso várias vezes aqui, né? Se reconcilia com ele. Se reconcilia por quê? Pela lei, a lei do retorno. Quando nós ficamos presos em situações de mágoas, de sofrimento, de raiva, de rancor, isso cria uns gaps lá, cria os cordões energéticos. Quando a gente perdoa alguém que nos magoou profundamente, não quer dizer que eu tenho que trazer ele para dormir na minha cama ou comer na minha mesa. Quer dizer que o meu coração o libera, que a minha alma não vai ficar presa naquilo que aconteceu lá no passado, que por N razões que a gente não conhece, que não sabe, né, porque são dois seres num movimento. E às vezes a nossa interpretação do fato nos leva, porque nós não conseguimos entender, o outro é singular no jeito dele, né? Então, o perdão seria isso, desfazer essas ligações e deixar o ser ir. É uma pedra a mais que a gente tira da mala, tá? Então, quando nós passamos a usar, por exemplo, como a gente está trazendo aqui, e cada trabalho dentro da casa e tantos outros fora, quando trazem essas informações ou trazem um atendimento, isso é uma alavanca. É como se fosse uma alavanca para te colocar um pouco à frente, te fortalecer neste movimento, para que você, ou qualquer um de nós, tome as decisões adequadas para promover a mudança através das ações. Nós aqui entramos com frequências, que a gente está trabalhando esse ano. Já faz uns 10 anos que foi trazido para mim a importância das frequências através da música, para que serene o cérebro, para que o ego dê uma acalmada e os dois hemisférios possam estabelecer uma conexão maior e permitir que a nossa consciência se amplie de uma forma mais amorosa, sem sofrimento. Por isso que a gente fala tanto nas frequências e tem a playlist aí nas informações do vídeo. Várias delas ali, que até eu acho que eu falei na 285, não na semana passada, na outra, né? Mas tem outras para os nossos estados emocionais, para os nossos medos, para nossas ansiedades, né? Porque quando a gente se recolhe e usamos a nossa respiração, nós começamos a trazer um equilíbrio no nosso corpo biológico, serena a nossa pressão,
os batimentos se harmonizam, e dentro dessa harmonia, o equilíbrio começa a se fazer. Mas não adianta de nada eu pensar na frequência, eu preciso deste elemento som, o verbo, né? Lá da Gênesis que fala do verbo, e usar este treinar do nosso cérebro, que depois no atendimento, se vocês perceberem, né, a gente vai num contínuo ali, levando a um estado de harmonização para que a sua mente se aquiete e que vá tomando consciência da sua capacidade, dos seus dons, dos seus atributos divinos, da capacidade da autocura. Porque quando, né, nós conseguimos dar esse silêncio em nós, que hoje é tão difícil, hoje a gente vive com o celular na mão, são milhões de notícias pipocando aqui e ali, são milhões de informações e nós perdemos o hábito, que eu estou aqui com 2 livros abertos aqui no lar, nós perdemos o hábito de uma boa leitura. Porque quando nós lemos um livro, nós entramos num fluxo. A nossa mente entra num fluxo. É como se as dimensões, a gente passasse quase por uma outra dimensão. Porque essa percepção, já que a gente vive neste mundo holográfico, essa percepção de navegar nesses estágios, né, nessas dimensões, é de acordo com a nossa capacidade de ir expandindo, de trazer para nós, porque hoje as coisas estão tão superficiais que a gente lê uma frase inteira, mas não vai ver a notícia de fato. E hoje, se a gente observa no Facebook, no YouTube, por exemplo, as lives, as lives têm uns títulos, né, extremamente chamativos. Se a gente for lá assistir, usando a nossa mente, a racionalidade, usando uma fé raciocinada, nós vamos compreender que muitas vezes aquilo não faz sentido. Hoje, as pessoas vivem muito em função de likes, os canais são monetizados, né? Então, eles sempre têm que estar produzindo mais situações, informações, e às vezes a gente começa a perder aquilo que nós temos de mais sublimes dentro de nós, que é a nossa conexão divina com a nossa essência. E aí nós passamos a terceirizar a nossa jornada por o que o guru A, B ou C fala. Mas o nosso caminho é único, gente. E aí passamos muitas vezes a achar, porque o outro tem um padrão de falar, de ser eloquente, ou nos colocam muitas vezes até medo em muitas coisas, e as informações, eles colocam tudo muito rápido, e a gente muitas vezes fica preso nisso e perde a grande oportunidade de se autoconhecer. Dentro deste porão que a gente fala, que é para trazer essas coisas para limpar e tal, mas tem tanta coisa linda ali dentro também. Olhem para vocês neste momento e sintam o quão importante cada um é no setor onde está atuando. E muitas vezes nós não acreditamos na nossa importância. Nós não acreditamos nos nossos atributos e achamos que é de fora que vem.
Os atendimentos, por isso que eu disse, é uma alavanca. Os atendimentos nos ajudam a limpar aquilo que está em volta e nos deixar com um pique, com uma gana, uma vontade, um desejo de transformar. E na transformação, nós vamos adquirir outros hábitos. Hábitos de pensar, hábitos de olhar a vida. Vamos ter um jogo de cintura para olhar muita coisa que acontece como observador. Porque quando nós olhamos algo que acontece, pode estar até envolvido com os nossos, alguma coisa que está ligada com a gente, se nós nos afastamos um pouquinho e olhamos como observador, a gente não vibra na emoção, no sentimento, que esse sentimento pode ser amoroso, também pode ser desarmonizado. E quando a gente olha com esse distanciamento nos traz para um campo mais neutro. E aí a gente vê que pode dizer, isso não me pertence. Por que eu vou entrar nessa discussão? Que hoje o que mais tem no mundo é discussões de um lado, de outro, polarizações. Será que a gente precisa entrar nisso? Acho que não. É tão lindo o material quântico, divino que existe dentro de nós e que nós podemos ir expandindo. E mesmo num mundo que está pegando fogo de tudo que é jeito, nós podemos escolher viver com mais leveza, com mais amorosidade, com mais serenidade. Nós podemos apreciar a convivência com os nossos e olhar muitas vezes aquele que a gente não tem uma similitude de pensamentos, de ideia, e olhar que da visão dele eu também posso aprender um pouco. Porque quando nós ficamos muito presos numa crença só, que as informações, a verdade, só vem daquela vertente, a gente se torna meio fanático. E aí não aceita o outro. E o mundo, os seres, como eles são únicos, são singulares, cada um tem, dentro da sua vivência, da experiência que está vivendo, uma noção daquilo. E sempre aprendemos. Então, o convite na noite de hoje é que a gente vá se desapegando. Imagine todas as situações, pessoas como um pássaro que pousou no nosso dedo e a gente permite que ele voe como a gente quer voar, né? Nós não estamos criando asas energéticas para poder voar para um tipo de vida, de experiências mais harmônicas. A mesma coisa com os outros. Então, vamos balançar nossas asas, vamos tirar os pesos que nos aprisionam, vamos perdoar, vamos liberar. E agora, no atendimento, procurar entrar nesse centro amoroso que cada um tem em si e trazer da sua consciência divina, do seu eu sou, esses atributos que tem aí, permitir que eles se manifestem, que não são só atributos religiosos, gente, são atributos que se manifestam no teu trabalho, no professor, a enfermeira, o lixeiro, que é tão fundamental para nós, se manifesta em tudo que é lugar. É o nosso olhar luminoso. Não é só ser amoroso, é luminoso. Porque se o nosso olhar for luminoso, ele clarifica tudo aquilo que nós estamos olhando.
E quando nós temos esse olhar e este propósito, nós co-criamos o movimento energético equilibrado à nossa volta. Se nós nos fixamos de como está hoje essas chamadas, este medo, este pavor, essa transição planetária que vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, o futuro a Deus pertence. Então, as pessoas nós podemos especular. Agora, saber de fato o que vai acontecer, não sabemos. Mas nós podemos escolher viver neste momento de transição de uma forma mais equilibrada, mais amorosa, desfrutando de cada dia como se fosse o único. Aproveitando cada café que a gente pode tomar com alguém, de cada palavra que a gente pode trocar, de cada olhar que a gente pode dirigir para o outro ou para a natureza. Buscar dentro da simplicidade esta alegria genuína que nós temos e que a gente foi se isolando e não fazendo mais, desde cuidar uma planta, de ir para uma praça, de olhar, de ver as ranhuras de um tronco de árvore e ver que ali tem uma história de tempo, de vivência, de chuva, de sol. De ver aquelas folhas muito verdes dentro de um equilíbrio, nos ajudando neste momento que a gente está vivendo. De olhar uma criança correndo atrás de uma bola, a gente vai perdendo esta leveza de se movimentar. E eu acho que é isso que nós precisamos trazer para junto. Desfocar experiências, algumas mais difíceis, outras bem mais alegres, ocorrem sempre. Sempre ocorreram e neste mundo 3D vão continuar ocorrendo, até que haja uma modificação na estrutura, no expandir da consciência dos habitantes da Terra. Enquanto eles não fizerem essa expansão e essa transformação de fato e não de discurso, vai continuar ocorrendo. Mas quando a vida nos dá a oportunidade de compreender, como o CEAL traz dentro das suas palestras, N atendimentos que tem nessa casa, e ele nos traz essa oportunidade que vai trazer para cada um, dentro do seu jeito, da sua singularidade única, a alavanca. E é isso que eu acho, que eu quero que nós juntos aqui, junto com o grupo todo que está na plataforma, nós nos unimos com vocês como se nós fôssemos um só. E que vocês possam perceber essa amorosidade que a fonte nos envolve. E que nós vemos, nós somos filhos do mesmo Pai primordial. Que nós somos merecedores, se escolhermos isso, de desenvolver todos os nossos atributos. E que dentro de nós, o nosso mestre interno, que é o nosso guru, o nosso guia, se nós estivermos centrados nele, ele sempre vai nos dirigir para aquilo que é bom, que é justo, que é ético, que é moral, que é verdadeiro. E é isso que nós precisamos trazer de volta para se manifestar nas nossas vidas. Aí as ansiedades, os medos, eles começam a cessar, porque eles estão dentro da nossa psique. E eles vão se diluindo, porque uma compreensão e uma coragem maravilhosa brota
da nossa essência. Convido agora a todos vocês para que juntos possamos entrar nesse atendimento e que vocês se liguem com a fonte divina, com o seu mestre interno, com a confiança plena no Mestre Jesus, que só aquilo que for bom possa fluir neste momento do atendimento, para que vocês possam ampliar na noite de hoje, e amanhã mais um pouquinho, e depois de amanhã mais um pouquinho, porque assim, eu há pouco falei para o pessoal da plataforma, a Lili de ontem, a de hoje já é diferente. E amanhã vai ser diferente de novo, porque a cada dia se soma a nós, dentro das nossas escolhas, agregamos mais e podemos transformar mais, e encontrar esse caminho que a gente chama de mais plenitude e de mais amor. Vou beber uma água e nós vamos começar ali no atendimento. Lili, avisa que o próximo vai ser pelo YouTube. Ah, tá bom. Oi, pessoal, esqueci aqui. Ainda bem que alguém entrou lá para me avisar. A partir de junho, o nosso atendimento, por uma decisão lá do CEAL, vai passar a ser transmitido pelo YouTube, pelo canal do CEAL do YouTube. Então, o primeiro atendimento, nós temos 3 atendimentos, né? Primeira, segunda e terceira semana, às terças-feiras, que normalmente é interessante que a pessoa faça esses 3 atendimentos, quando tem um problema mais sério de saúde, pode entrar em todos que quiser, mas 3 é fundamental que faça para receber esse impulso, essa alavanca aí, né, para chegar lá. Então, o pessoal vai avisar vocês pelas redes, o CEAL vai avisar, mas então, em outubro, nós estamos pelo YouTube. Então, agora, neste momento, aqueles que podem, se pegar uma garrafinha d'água, um copo d'água, que possam, aqueles que têm oportunidade de deitar, que possam deitar. Os que não podem, que estão sentados, que possam fechar os seus olhos, aqueles que o podem fazer. E a gente pede permissão neste momento ao Pai, ao Mestre Jesus, ao anjo de guarda, ao mentor, ao guia, à família cósmica de cada um de vocês, para que possamos levar esse atendimento e que cada um de vocês possa receber, possa se sentir extremamente amparado neste momento. Os que podem deitar, deitem para aproveitar. Vamos entrar no momento de respiração, respirando com suavidade. Inspira e vai liberando pela boca com suavidade, sentindo que os seus ombros vão distensionando, enquanto nós vamos fazendo uma limpeza para poder entrar com atendimento. Solicitamos neste momento uma esteira de recolhimento em 1, 2, 3. No ambiental de cada um dos irmãos. Solicitamos 5 cones em prata em cada extremidade do ambiental que se encontra o irmão e um cone central em 1, 2, 3. Limpando este ambiente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encaminhando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cortando, entregando, 1, 2, 3. Solicitamos um cone prata harmonizador em 1, 2, 3. Harmonizando o ambiental em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entregando em 1, 2, 3.
selando o ambiente, o ambiental dos irmãos em dupla malha magnética, teto, parede e chão em prata, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verde esmeralda e dourado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ancorando um pilar de luz bem no centro do ambiental, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baixando o tubo de luz azul, em 1, 2, 3. Limpando os corpos físicos e energéticos, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harmonizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ancorando a câmara de regeneração, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos agora, neste momento, iniciar um relaxamento e relaxando através da respiração. Inspirando com suavidade, segura um pouquinho e libera com suavidade também. Vamos fazer isso 3 vezes. Neste momento, inspirando, você está permitindo, está sentindo o próprio corpo. Vai sentindo, percebendo onde existem os bloqueios, aonde que teu corpo está mais travado, qual é a área que está mais sensível ou está com dor. Inspira e permita que neste momento é como se estivesse escaneando o teu corpo. Permita que esse relaxamento vá percorrendo todo o corpo, até o dedão do pé, acalmando teus pensamentos, aliviando a ansiedade. E agora, neste momento, uma energia luminosa de cor azul te envolve, trazendo uma serenidade muito grande e te dando condições de se harmonizar, de relaxar e se sentir em paz. Inspira essa luz, essa energia azul e permita que ela percorra todos os teus sistemas, como se você estivesse inspirando e levando ela a todo o teu corpo, a todos os teus, permeando todos os teus órgãos, permeando, envolvendo cada célula. Enquanto você está inspirando essa luz, a câmara quântica de regeneração está fazendo uma leitura de como está o teu sistema. Sinta que neste momento você está cada vez mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Inspira novamente e perceba que nesse estado, neste momento, você é livre de qualquer crença limitadora. Que neste momento você é livre de qualquer bloqueio. Constata isso em você, que nesse instante você é livre de todos os traumas, das rejeições. Continue inspirando essa luz, essa energia, para que esses
bloqueios, esses traumas possam ir sendo dissolvidos de uma forma amorosa, suave. Sinta o teu corpo neste momento, os seus pensamentos, a sua estrutura psíquica e perceba que uma grande paz, uma grande calma te envolve. E você percebe neste momento que você pode transmutar, transformar todo medo que te bloqueia. E você inspira e libera esse medo, como se fosse um balão que você permite, você solta. Solte todo e qualquer receio, todo e qualquer medo, toda e qualquer trava. E neste momento também você vai aproveitar essa energia amorosa para liberar toda e qualquer sensação de culpa. Não se sinta culpado. Libere toda a culpa, o medo. Libere como se fosse um balão e deixe embora. Vai sentindo a tua respiração e sinta o sagrado sentimento do perdão que te envolve neste momento. Esse perdão para si próprio e a todas ou qualquer pessoas ou situações que tiveram envolvidas nessas emoções de culpa e medo. Permita que isso seja liberado. Permita que esse auto-perdão te envolva e que te libere de todo e qualquer vínculo energético com qualquer situação ou pessoas. Permita que essa energia que flui agora possa ir limpando amorosamente. Isso é fundamental que ocorra para a reorganização, porque neste momento a tua mente inconsciente está começando a regular todo o seu corpo, os seus órgãos, as suas glândulas, seus níveis hormonais, o seu sistema imunológico. As suas células estão funcionando neste momento em perfeição. Perceba isso. Perceba que essa energia que te envolve, que está distribuindo luz em todo o teu corpo, está criando um padrão harmônico. Inspire e absorva e deixe esse padrão harmônico percorrer todos os teus sistemas, todos os teus órgãos. Inspire e absorva. Neste instante, os teus chakras estão sendo harmonizados e intensificados. As suas glândulas pineal, pituitária e o timo estão recebendo um impulso e funcionam em total e perfeita harmonia. Acredite nisso. Você regula o que você recebe. Os seus centros vitais estão ativos em cada órgão e sistema. O seu sistema eletromagnético está em equilíbrio e harmoniza também o teu sistema gravitacional para o movimento do teu corpo nesta encarnação, para que ele seja pleno e equilibrado. Inspira profundamente para absorver todo esse novo padrão.
Sinta essas energias percorrendo todo o teu corpo de uma forma extremamente amorosa. Sinta que neste momento existe uma conexão com a tua consciência divina, com o teu eu sou, com a tua mônada, com a fonte divina que tudo é. E perceba neste momento que você é um ser divino e que essa divindade está em você e que fostes feito com todos os atributos do Criador. Perceba em si esses atributos. E esses recursos neste momento estão aflorando, trazendo os teus dons divinos e o teu potencial autocurador. O seu potencial regenerador através da tua mente e dos teus pensamentos, deste mestre interno que regula, através da tua mente, do teu pensamento, do teu propósito, do seu desejo. E neste momento você diz para cada uma das suas células que elas restabeleçam o equilíbrio como elas eram no princípio. Você neste momento, meu irmão, está recepcionando ondas criadoras em todos os seus corpos. Permita que elas atuem. Permita que esta paz, este equilíbrio, este amor que emana da fonte divina do Criador, do nosso Pai, possam restabelecer a conformidade em todos os teus corpos. Inspire e sinta seu corpo de luz neste momento e que ele funciona em perfeição e que ele está tomando consciência e se alinha com o seu eu superior. E neste alinhamento você percebe a energia amorosa que a consciência divina te traz para você ancorar no teu corpo. Perceba que neste momento uma luz dourada te envolve e te conecta com a fonte e permite que a tua consciência divina possa trazer novas codificações e modificações no teu DNA cósmico e que eles possam ser ativados em todos os teus corpos energéticos. Permita que neste momento possa ser realinhado o teu programa encarnatório para que você possa ter uma vivência com mais unidade, com mais equilíbrio, com mais bem-estar. Neste momento se derrama sobre você, trazido até você a frequência da homeopatia cósmica. Está sendo dispensado dentro das tuas necessidades. Inspira e receba. Inspira profundamente, capte esta energia generosa e amorosa que vai percorrendo e harmonizando todo este novo padrão energético em todos os teus corpos energéticos e depois vai se derramar sobre o teu físico. Sinta que neste momento este alinhamento profundo te reconecta com a tua consciência divina, com a sua supraconsciência, com a sua mônada. Inspira e te deixa envolver por essa energia dourada que te envolve e que cria um padrão amoroso em volta de você. Que você possa, neste momento, vir trazendo para o teu corpo. Eu vou contar 7 tempos e você vai trazer toda essa conexão amorosa
percorrendo todos os teus corpos energéticos e trazendo para o teu corpo físico, acoplando todos os teus corpos com essa, na fonte curadora, amorosa e purificadora. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Acoplando amorosamente, alinhando. O nosso atendimento está chegando ao fim. Com a gratidão e o amparo das equipes espirituais, dos médicos, de todos os nossos irmãos, com a permissão do nosso Pai. Permaneçam recolhidos mais alguns momentos. Aproveitem esse momento. Guardem com vocês todas essas bênçãos, para que possam ser usadas como uma alavanca na transformação. Que as bênçãos da fonte iluminem a cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite e muita paz.